Bem-vindos à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson, estou aqui para falar sobre a história da Igreja. Hoje vamos dar um panorama histórico da seção 25. Temos a Emma. E eu tenho um dos estudiosos mais experientes sobre Emma Hale Smith comigo, Mark Staker, do Departamento de História da Igreja. Seja bem-vindo. Estou feliz por estar aqui. Estamos felizes por tê-lo. A Central de Escrituras se esforça para esclarecer as Escrituras restauradas para iluminar Jesus Cristo. E queremos torná-las mais acessíveis e defensáveis. Por isso, hoje, ao mergulharmos no contexto histórico de Emma na seção 25 de Doutrina e Convênios, queremos abordar algumas dessas difíceis perguntas sobre a infância de Emma. Eu te chamei porque achava que você seria a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Sabemos algo do testemunho da Emma e por que ela não foi para o oeste. Irei falar brevemente sobre a origem dessa sessão e, em seguida, quero que você fale a maior parte do tempo. Ok, fico feliz em responder as perguntas. Sabemos que a igreja foi organizada em 6 de abril de 1830, mas Emma não estava lá. E a primeira conferência, em 9 de junho de 1830, também foi realizada na casa de Peter Whitmer, e Emma estava lá. Assim tivemos essa conferência, onde 30 pessoas foram batizadas, muitos amigos estavam lá. E assim como era na organização, eles têm o sacramento, eles têm confirmações, ordenações ao sacerdócio. Isso é, você sabe, eles não têm reuniões da igreja. Essa é uma reunião muito importante. Não houve nada em que todos se reunissem desde a organização da igreja. É realmente lindo. São dadas profecias e visões. E no mês seguinte, em julho, Emma recebe sua revelação. Ela faz aniversário no dia 10 de julho. Então poderia ser um presente de aniversário do Senhor? Eu não sei. Sabe, eu nunca havia pensado nisso dessa forma antes, mas com certeza é uma maneira agradável de pensar nisso. É um momento importante para ela, pois está se preparando para seu futuro papel na igreja e, portanto, chega em um momento oportuno. Além de ter 26 anos de idade, ela já conhece o livro de Mormon e seus processos há vários anos. E eu quase gosto de pensar na bênção dela aqui na seção 25. Aqui é como se ela estivesse predizendo seu futuro também. Os argumentos de Carol Cornwall Madison me tocaram, e ela é uma estudiosa inspirada e encantadora que sugeriu que talvez essa revelação, 3 anos antes de haver um patriarca na igreja para dar bênçãos patriarcais, preenche esse papel para Emma, mas é muito mais do que isso. Eu adoro isso. É uma bênção patriarcal. Sim, e ela inclui detalhes que são para todos os membros da igreja. Eu digo a todos, isso é para todos nós, e todos podemos obter alguma inspiração e orientação. Sim, todos nós precisamos aprender a confortar e consolar e trabalhar em conjunto com nossa comunidade e nossos cônjuges ou nossas famílias, seja qual for a nossa unidade na igreja. Bem, mas o fato de ela ter sido chamada para expor as Escrituras e exortar a igreja são coisas que ainda não aconteceram nas reuniões da igreja primitiva. E fico entusiasmado em ver que essa é uma mudança drástica. É em grande parte do cristianismo e até mesmo no mundo judaico e islâmico. As pessoas do livro não tinham muitas mulheres pregadoras, e, no entanto, essa é uma dessas mudanças drásticas. Então, isso é um produto do ambiente? Não. Joseph está revelando essas palavras de Deus a Emma, o que representa uma mudança em 1830. E claro, há mulheres em algumas congregações falando em alguns contextos, mas não de maneira formal e organizada e não sendo separadas como instrutoras. Digo instrutoras da mesma forma que Emma. Essa é uma divergência real. Joseph diz que ela será ordenada e usamos a palavra de forma um pouco diferente agora. Me anima o fato de que ela recebe autoridade para pregar e expor. Certo, sim. Há mais uma parte dessa sessão que acho que será importante para o nosso contexto histórico, e é quando ela é instruída a deixar de lado as coisas deste mundo e a buscar as coisas de um mundo melhor, e ela foi criada em meio à riqueza. Pelo que sei, eles são certamente a família mais rica de todo aquele condado. E não parece que o pai dela não tenha uma boa educação. Ele não é advogado, juiz ou algo do gênero, mas é um caçador. E como caçador, descobre uma maneira de sair,
pegar muitos cervos, principalmente. Não sabemos exatamente quais outros animais, mas conseguimos encontrar muitos ossos de cervo fazendo arqueologia. E eu sei que essa é uma das coisas que ele está caçando. E ele está transportando essa carne rio abaixo. A maior parte dela vai para a Filadélfia, onde eles conseguem vendê-la por um preço muito bom e trazer muito dinheiro, mas eles também estão cortando madeira. Seus irmãos estão transportando a madeira rio abaixo, e a Filadélfia é um de seus principais mercados, além de outras grandes cidades no sul da Pensilvânia. Bem, eles têm dinheiro suficiente para construir essa bela casa e ter muitas coisas boas. Eles têm de fato muitas coisas legais em sua casa. Tivemos que adivinhar que tipo de coisas bonitas em geral. Tenho que dizer que Mark Staker é responsável por tudo aqui na restauração. Conte-nos mais sobre isso, é importante. Bem, analisamos os registros de inventário e outras coisas e eles tinham um relógio e alguns livros. O que era muito raro, eles não tinham uma biblioteca na região. Portanto, quando Joseph estava trabalhando em sua tradução do livro de Mormon, ele não podia ir à biblioteca e perguntar se Jerusalém tem muros ao redor, por exemplo. Ele tem de perguntar a Emma, que é sua fonte de conhecimento, mas a família Hale tem meia dúzia de livros em casa e assim, para essa área, nesse contexto, você sabe, eles têm coisas boas. Portanto, tivemos que adivinhar algumas dessas coisas legais, mas o que sabemos era que Emma tinha muitas coisas. Quando Joseph a pediu em casamento, e então eles acabaram deixando o vale, e ela não está apenas deixando sua antiga fé para trás. A ela está deixando todas as suas posses, está deixando todos os seus amigos. Ela está deixando muita coisa para trás e, na verdade, ela é a primeira pessoa na Igreja de Cristo que foi convidada a deixar as coisas para trás e a fazer um sacrifício nesse sentido. Eu não tinha pensado nisso, mas ele até diz que ela não pede naquela carta que escreve ao pai depois de se casar com Joseph. Posso ficar com meus móveis e minha vaca? Ela quer suas coisas Ela de tem volta. móveis? Emma é muito capaz. E pelo que sabemos, ela está ganhando muito dinheiro para se sustentar antes mesmo de se casar. Ela tem vacas, não apenas uma. Ela tem pelo menos 4 desde que tenham idade para registrar fiscalmente a bezerros mais novos. Ela está ordenhando essas vacas. E tem toda uma operação de laticínios em andamento. E ela recebe muito dinheiro para comprar móveis e roupas. Ela tem muitos bens que traz para o casamento. Mas ela não os tem inicialmente. Ela os deixa para se casar com ele e depois volta. Ela deixa para trás todas as coisas que adquiriu. Então, seus próprios bens, ela deixa Para tudo para manter a trás. ordem como professora, usaremos uma linha do tempo. Vamos começar agora. No outono, então, daquele ano, Emma conhece o marido. Aí é quando ela conhece Joseph e o pai de Joseph quando eles descem, e falaremos sobre a responsabilidade deles nesse momento. Não sabemos exatamente o que Emma estava fazendo quando eles se conheceram. Possivelmente trabalhava na casa de seu pai, como cozinheira ou às vezes uma mulher da comunidade. Não Alguns de sei. seus descendentes, seus netos, sugerem que ela era a cozinheira da família, e sabemos por evidências contextuais e outras coisas. E que essa era uma de suas funções, ela fornecia comida para a família. E Joseph, quando descia para o vale com seu pai para trabalhar em uma propriedade vizinha, eles são alimentados pela família Hale. Então, naturalmente, como cozinheira, é ela quem vai alimentá-los. Foi então que Joseph conheceu sua esposa. Ele conhece seu sogro em novembro daquele ano. E então se casam no dia 18 de janeiro de 1827. No passado, usamos a palavra fugiram, e quero ouvir mais de seus pensamentos sobre isso quando chegarmos a esse assunto. Depois de se casarem, eles voltam para a família de Joseph e vivem por algum tempo em Manchester, na região de Palmyra, em Nova York. Mas naquele verão, ela escreve para os pais e diz: Posso ficar com essas coisas de que acabamos de falar? E eles ficam lá perto de Palmyra até Joseph receber as placas. E falaremos mais sobre Emma ser a pessoa certa. Então, no outono, parece que Joseph já havia escrito para o irmão de Emma pedindo ajuda para nos mudarmos e levando nossas coisas. É difícil manter essas placas seguras, mas queremos nos mudar para lá. Sim,
ele escreve para a família e eles vão até lá para trabalhar. É mais ou menos nessa época que eles sabem que a Emma está grávida. No final de setembro, ela está esperando seu primeiro filho e não muito depois disso. Poucas semanas depois, a família Hale os convida para morar com eles. Bem, tenho certeza de que teria sido muito mais fácil para Emma dar à luz seu primeiro filho com sua mãe lá também, embora ela tenha tido um relacionamento amoroso com Lucy Mack Smith. Em dezembro, acho que eles chegam. Isso está correto? Eles aparecem nos registros fiscais na primeira semana de dezembro, poucos dias depois de terem chegado. Joseph diz que eles chegaram em dezembro, portanto, deve ter sido na primeira semana, nos primeiros dias E em que então, no estiveram início lá. do ano, ela está atuando como escriba. É claro que não temos esses documentos originais. Eles faziam parte das sessões destruídas, sobre as quais falamos no passado, mas vamos falar sobre Amy. O fato de você ter descoberto que ela tinha esse apelido maravilhoso é lindo para mim. E isso vem de seus amigos posteriores, seus amigos santos dos últimos dias em Nauvoo a estão chamando assim, mas parece que era o usado quando ela era criança. E porque todos os seus irmãos também tinham apelidos, e sua mãe, Elizabeth, é conhecida como Betty, e assim todos eles têm esses nomes casuais. Bem, eu adoro isso. E adoro o fato de você ter descoberto que ela gostava de andar a cavalo e que era muito ativa, que cresceu fazendo canoagem. E isso é fascinante. Nos conte um pouco mais. Ela é uma pessoa que gosta muito de andar ao ar livre e foi chamada para andar a cavalo muitas vezes em sua vida e, mais tarde, ela monta em um cavalo sem sela quando vai dizer a Joseph que ele é necessário em casa e o cavalo nem é dela. É um cavalo de rua que ela consegue montar, portanto. Ela tem muita habilidade como cavaleira, a qual Joseph nunca teve. Ele não tinha tanta experiência com cavalos e, portanto, essa habilidade é uma das coisas que ela pode trazer para o casamento. Ela adora se exercitar, fazer esse tipo de coisa. O talento mais importante que acho que ela adquire quando criança é a música. E algumas das meninas da idade dela não a mencionam pelo nome, mas mantêm diários. E quando estão cortejando rapazes, vão ouvir concertos de piano em várias casas da região. Qualquer uma que tivesse isso. E eu gostaria de pensar que Emma faz isso junto com elas. E de fato, a família dela poderia ter um piano, não sabemos. Ele não está listado nos registros de inventário, mas ela é uma das principais cantoras do coral local. Na igreja, e Emma adora cantar. E há também uma jovem que está escrevendo hinos e enviando-os para o jornal local. Ela usa um pseudônimo, por isso não sabemos se é a Emma, mas é popular entre as meninas de seu vale escrever hinos e cantar, e ela faz a parte do canto. Pelo menos sabemos que ela canta. E ela canta muito bem, disso temos plena certeza. Como foi sua educação? Ela escreve incrivelmente bem. Ela estudou em um colégio interno ou havia uma escola lá em Susquehanna? Há uma escola logo abaixo da estrada, a 1,5 km de É distância, bem e perto. Taylorsville é o nome do pequeno vilarejo vizinho. Há vilarejos dentro do município de Harmony, que é maior, e Taylorsville é a escola mais próxima. Ela teria ido para lá estudar por um tempo. Mas há um internato para moças na sede do condado de Montrose, e muitas moças foram para lá, aquelas com as melhores condições financeiras. As de famílias mais prósperas iam para esse internato. Ela poderia ter ido para lá, não sabemos. Eles não mantêm registros do Não nome listam dela. nenhum de seus alunos. Bem, o senhor também mencionou anteriormente que ela também foi treinada, segundo uma disciplina médica chamada Sistema Thompson. Bem, a medicina thompsoniana começa em Vermont e se torna popular em todos os Estados Unidos. Cerca de 30% da população está realmente envolvida nessa perspectiva médica. Muitos deles são vermonenses que fogem de Vermont por causa do clima e de outras condições. E sua família faz parte disso. Por isso, usavam ervas e coisas leves para tratar doenças, e ela continua a fazer isso ao longo de sua vida. Ela ensina aos netos e a outros membros da família algumas dessas receitas e eles sobrevivem mais tarde. Bem, como enfermeira, fiquei muito interessada nisso. Então Sam. comecei a pesquisar e eles estavam tentando usar muito vapor para problemas respiratórios e manter a saúde. E muito líquido fervendo para ajudar na cura de alguns desses problemas. E achei isso genial.
E temos evidências de que ela estava dando continuidade a algumas dessas outras ideias também. Sim, esses são alguns dos métodos que eles desenvolveram e há sugestões de que Emma realmente fez esses mesmos tipos de tratamentos médicos mais tarde, quando teve doenças com seus filhos. Sim, sim, tentando desesperadamente mantê-los vivos. Emma tinha uma fábrica de laticínios. Durante toda a sua vida, portanto, sabemos que ela tinha pelo menos várias vacas na Pensilvânia antes de se casar. Mas assim que chegou a Ohio, ela tinha 5 vacas e depois 7 vacas e expandiu sua fábrica de laticínios E em pessoas a Ohio e ajudam. depois foi para Nauvoo e assim por diante. Ela tem pessoas trabalhando para ela, mulheres jovens, que ajudariam a ordenhar as vacas e depois ela processaria o queijo e outras coisas. Muitas vezes há jovens morando na casa. Toda vez que há um censo, há alguém na casa dos Smiths antes mesmo de Emma conhecê-los. Emma os conhece e assim ambas as famílias têm essa tradição, mas elas têm pessoas na casa que as ajudam com a produção de laticínios, e Emma teria isso. Aqui é quando Emma entra em contato com Joseph pela primeira vez. E ele vem para essa região do norte da Pensilvânia porque os moradores acham que na montanha Ocoago há uma espécie de mina de prata espanhola. Sim, eles estão procurando por essa mina. Há um assentamento onde o rio Susquehanna entra na Pensilvânia pela segunda vez. Há um assentamento antigo que tem artefatos. Ele foi estabelecido pelos franceses, mas há capacetes espanhóis e outros itens que sugerem que houve alguma interação. Talvez fosse isso que eles estivessem procurando e estivessem enganados quanto à localização de onde estavam tentando encontrar. Mas aqui havia também um pequeno acampamento indígena marcado em alguns dos mapas anteriores, onde os nativos americanos estavam fazendo algumas coisas e há uma conexão entre os nativos americanos e a descoberta de coisas em alguns de seus túmulos, alguns anéis de ouro e outras coisas que incentivam as pessoas daqui a começar a procurar outros itens. E uma família vizinha dos Hales, os Westfalls, tem uma grande área de propriedade e foi nessa propriedade que começaram a cavar. Bem, acho que foi um grande evento comunitário. Sabemos que Josiah Stoll foi quem subiu. Ele decidiu ir para o interior de Nova York após ouvir falar de um garoto que conseguia encontrar tesouros usando uma pedra de vidente. Então, teve a ideia de contratar Joseph, já que ele e sua família estão tentando pagar a hipoteca à vista. Ambos aceitam a oferta por um preço muito razoável. Ao examinarmos os documentos de Joseph Smith sobre o que Joseph recebeu ao longo de sua vida, às vezes ele trabalhava um dia inteiro por menos de $1. E esses caras estavam dispostos a pagar muito mais do que isso. Em perspectiva, isso parece muito barato para nós. Mas percebo por que ambos vieram tentar ajudar. Porque precisavam do dinheiro. Eles se deparam com alguns problemas na atividade de escavação de tesouros ou de dinheiro em que estão tentando encontrar essa mina de prata espanhola. E um dos financiadores é morto. E então Josiah Stoll assume o projeto. Uma de suas principais atividades comerciais é ir para o norte e comprar trigo dos fazendeiros. E ele e Joseph Knight moerão o trigo até virar farinha e depois o enviarão rio abaixo para as outras comunidades da Pensilvânia. Portanto, eles estão ganhando muito bem e vivendo a vida com isso. Joseph Smith Sr. está cultivando trigo no alto da colina em sua propriedade, onde podem plantar cerca de uma semana mais cedo do que muitos de seus vizinhos porque a drenagem é muito boa. Assim, eles podem fazer essa colheita de trigo de verão no final de setembro. Como tivesse um segundo setembro, quando eles estão lá colhendo, enquanto muitos outros têm de colher na primeira semana de outubro. Isso lhes dá um pouco de vantagem. Assim, esses compradores de grãos estão lá comprando o trigo deles. E eles começam a lhes contar sobre o que Joseph Smith Jr. pode fazer. Eles Ainda não trouxeram tinham as Stoll. placas. Ele nem sequer tem as A placas. especulação do bairro e todas essas coisas. Ó, isso é fascinante. Assim, os vizinhos, os Harpers e os outros fazem parte do acordo, mas é o Sr. Stoll quem realmente vai para o norte. Stoll
Sim, ele provavelmente está encarregado da atividade da escavação do dinheiro quando está no norte, mas ele certamente desempenha um papel importante e pode ajudar a financiar e trazer os Smiths para ajudar Bem, no fiquei projeto. fascinada com o fato de que parte da comunidade envolvida inclui Isaac Hale, porque parece que ele realmente não gosta disso. Mas inicialmente, pelo menos, ele está disposto a ajudar, a alimentar ou de alguma forma ajudar no processo de tentar encontrar esse tesouro espanhol. Sim, eles têm prédios extras em sua propriedade e por isso podem alugá-los. Há algumas outras pessoas que parecem estar morando lá antes de os Smiths chegarem. E os Hale estão ganhando um pouco de dinheiro alugando para eles também. Mas Joseph Smith Sr., Joseph Jr. e alguns desses outros trabalhadores. Sim, eles têm uma comunidade inteira de jovens que são fortes o suficiente para cavar, cavar, E cavar. não sei se você já cavou com uma pá do início do século XIX, Ó, eu mas não. a pá de Ames não foi inventada até o ano que transformou o setor de escavação. Antes disso, era possível fazer cerca de 1 litro de terra com cada carga de pá e, Oh, portanto, muitas pessoas estavam cavando. E tendo muito trabalho para conseguir cavar alguma coisa. É preciso muito trabalho para conseguir cavar alguma coisa. bem, o que me Muito surpreendeu tempo. foi que Joseph, em poucas semanas, os convenceu a desistir do projeto e disse que isso era ridículo. E, no entanto, ele tem isso sobre seus ombros. Você é um caçador de dinheiro. Apesar de ter sido contratado para fazer um trabalho, ele o convenceu da inutilidade do mesmo. Ele segue em frente. Ele era um trabalhador muito bom. Ele mantinha as pessoas na linha tão bem que agora o contratam apenas como ajudante na fazenda, tanto na casa dos Stolls quanto na dos Knights. De qualquer forma, estou fascinado com o fato de que esse curto período de tempo em que a ideia não foi dele se tornou uma das feridas em seu caráter. E acho que, de fato, olhando atentamente para o que aconteceu, o caráter de Joseph realmente se destaca aqui porque sua família está perdendo sua propriedade no outono do ano em que a perdem. E eles estão aqui. E na Pensilvânia ganhando um salário muito bom que lhes permitiria salvar a propriedade. Se eles apenas se esforçassem, tivessem uma reserva por um pouco mais de tempo, continuassem dizendo: Ah, você vai encontrar, você vai encontrar. Mas Joseph Jr. lhe diz: Não, isso é um esforço inútil, não faça isso. Você pode imaginar como seu pai, que está tentando desesperadamente fazer o pagamento de suas terras, deve estar se sentindo quando seu filho o convence a não fazer isso. Mas eles são uma família honesta e não vão fazer um trabalho que não seja produtivo. E Joseph diz que isso não é produtivo. Mark, estou muito feliz por saber desse pequeno trecho da história. Eu não sabia disso. Isso é fabuloso. Mas eu sei que ele conhece Emma na época e que se apaixonou por ela. Se fiquei emocionada com uma declaração de George A. Smith, que era primo de Joseph, que disse que Emma era a mulher mais bonita do universo. E pensei que não era de se admirar que ele tivesse se apaixonado por ela. Mas ela tinha tantas características maravilhosas, além de ser adorável. Adoro essa afirmação. E não sei se George A. tinha alguma coisa terrível. Não, não isso, mas ele não era o único. Muitas pessoas disseram coisas muito parecidas. Mas isso faz com que Joseph, quando ele vai para casa com sua mãe, diga: Conheci a mulher com quem vou me casar. E ele soube imediatamente, não apenas por causa da aparência dela, mas por causa das coisas que tinha visto e sentido por meio do espírito. E no momento em que ele diz aos pais: Encontrei a pessoa com quem vou me casar, ele já havia consultado o Urim e o Tumim para ver com quem deveria se E casar. acho que no momento em que ele faz essa declaração, ele já fez, porque então ele sabe quem procurar. Mas Joseph disse que você traria a pessoa certa de volta ao monte e receberia a placa. Morono que disse: Eu lhe darei as placas quando você trouxer a pessoa E certa. quem é a pessoa certa vocês saberão, mas alguns de seus associados dizem: Bem, ele olhou para a pedra e viu quem era a pessoa certa. Não acho que ele tenha olhado e visto a pessoa antes de conhecê-la. Acho que ele tinha que saber quem era antes de receber sua tia. Porque foram 4 anos. Ele continuou voltando e aprendendo à medida que avançava. Agora que já ouvimos um pouco sobre como era a Emma, gostaria de compartilhar com vocês uma descrição de Joseph. Esta é de Rough Stone Rolling, Richard Bushman.
Ele era um jovem bonito, com mais de 1,80 metros de altura, peito e ombros largos, cabelos castanhos claros, olhos azuis, cílios longos e grossos, sobrancelhas espessas e um pouco de barba. Portanto, minha mãe é uma Smith e há muitas características daquela sobrancelha espessa e da barba clara que ainda carrego no pool genético. Mas eles se encontram naquele outono e ele é um temporário para as estolas ou vai para os cavaleiros. Mas ele nunca trabalhou para os Hale, trabalhou? Até onde sabemos, ele nunca trabalhou para os Hale. Acho que deve ter sido muito difícil. Para ambos estarem muito atraídos um pelo outro e os pais de Emma não estarem muito felizes com isso. Então Joseph, enquanto cortejava Emma, algumas coisas sobre o casamento naquela época estavam mudando, e uma delas era realmente pedir aos pais a mão de uma jovem. Bem, todos os meus genros pediram a mão de minhas filhas. Bem treinados, bons homens. E assim, bons rapazes fazem isso. Mas não era realmente necessário, não era muito comum que os jovens fizessem isso, mas Joseph foi em frente e pediu a Isaac Hale a mão de Emma em casamento. E ele parece ter voltado e pedido uma segunda vez também, esperando que talvez Isaac mudasse sua opinião. Mas havia outra pessoa, um proeminente ministro metodista naquela época que havia publicado muitas coisas e que não tinha feito isso. Ele fugiu com sua esposa e não pediu a mão ao pai dela em casamento. Concordaram em se casar e então o fizeram. E assim, tendemos a pensar que Joseph fugiu porque ele não obteve essa permissão. Na verdade, ele não precisava ter a permissão naquela época. Bem, gostaria de lembrar que era legal se casar nos Estados Unidos aos 14 anos de idade em 1827. Com a permissão de seus pais. E ela tem agora 22 anos. Ela é adulta e, portanto, não precisa da permissão dos pais. Mas a irmã dela mora do outro lado da fronteira, em Nova York, e ela vai visitar a irmã uma vez. Mas presumo que a maior parte das viagens do Joseph era para visitá-la e cortejá-la. Acho que na maior parte do tempo, se não quase o tempo todo, Joseph está lá embaixo, vendo e cortejando Emma, tentando conquistar sua mão, e isso fica claro até o fim. Isso é muito convincente. Mas ele está frequentando duas escolas diferentes na época em que a está cortejando, tentando melhorar sua educação. E assim, a educação parece ser uma questão. Acho que é do Isaac, Emma diz depois, ele nem sabe escrever uma carta direito. Mas o pai dela também não era muito educado. Seu pai não era particularmente instruído, mas tinha grandes esperanças nela porque ela sabia escrever bem. E acho que Joseph estava tentando, e é por isso que ele parece ter pedido a mão de Emma uma segunda vez, talvez mostrando que ele havia melhorado em algumas dessas características, mas isso é uma coisa em que ele está trabalhando. Então ele está trabalhando para o Sr. Stoll. Ele está indo para a escola. Ele está em seu cortador de neve, indo e voltando para cortejar. Mas parece que em janeiro de 1827 ela realmente foi visitar a irmã. Presumo que ela sabia muito bem que também gostaria de parar e ver seu pretendente na vizinhança. Ela sim sabe que Joseph está lá. Ela sabe onde ele está morando. A alguns quilômetros de distância de onde sua irmã e o cunhado estão morando. E assim, os Watsons estão lá, na área de Colesville, e ela foi morar com eles. E parece que o amigo de Joseph, o Sr. Knight, teve algo a ver com o fato de ter dado um bom segundo testemunho. De que ele é um bom homem ou algo assim depois que Joseph propôs. Bem, ele certamente o escravo parece vir dele. Eles ajudam a levar Joseph e Emma para um lugar onde eles não têm onde morar. Então, eles vão para a casa dos Smith. Bem, também estou fascinada com o fato de que ele vai a um juiz de paz, ou a um juiz, quero dizer, para casá-los. E esse é um juiz que já trabalhou com Joseph e já o defendeu dizendo que ele não estava muito bem. Sim, eles vão a Zachariah Tarble. Eles não estão longe de sua casa e eles se casaram em sua casa. Ou mulheres jovens, da idade da Emma na área de Harmony.
não apenas cortejam esses rapazes, mas estão praticando o casamento e estão fazendo bolo de ameixa. Elas têm uma pequena fila de recepção e fazem essas coisas como um tipo de diversão para praticar o casamento com o qual estão sonhando. Emma desiste de tudo isso. Não há recepção para ela, não há bolo de ameixa, não há ameixas açucaradas no bolso. A irmã dela veio? Não sabemos se Não houve sabemos se houve testemunhas, testemunhas. mas se ela tinha família, era apenas a irmã. Joseph pode ter tido. Eles teriam tido alguém como testemunha da cerimônia. Poderia ter sido os Stoll ou os Knights que estavam lá, mas era um grupo muito pequeno e nenhum deles tinha família com eles. Está bem. Sei que esse é um registro que foi gravado mais tarde, mas ainda assim aprecio o fato de que são as palavras de Emma. Eu não tinha intenção de me casar com ele quando saí de casa. Mas durante minha visita à casa do Sr. Stoll, seu pai me visitou lá. E sendo importunada por seu pai, com a ajuda do Sr. Stoll, que me incentivou a me casar com ele, preferindo-o a qualquer outro homem que eu conhecesse, eu aceitei. Adoro o fato de que, se ela é essa mulher muito bonita, muito capaz e muito independente, ela teria pretendentes antes dos 22 anos naquele mundo se pudesse se casar aos 14. Acho que poderia haver muitos homens batendo em sua porta para uma conversa. Portanto, o fato de ela ter mencionado isso é muito gentil. Havia jovens da idade dela no vale. Um deles, George Washington Lane, da idade dela, acabou se tornando o líder da congregação metodista de metade do país, sabe? Mais tarde na vida. E Bom, assim, ela tinha outras opções, mas escolheu Joseph. assim, após o casamento, eles deixaram a região de Codesville e foram para Palmyra. É longe. No Google Maps, você verá uma coisa, mas as estradas onde ficavam os correios tornam o caminho muito mais longo. E quando eles chegam lá, Lúcio os recebe. E Emma só tem com ela as coisas que trouxe. Itens de uma visita de fim de semana com sua irmã. É realmente de partir o coração. E elas ainda estão morando na casa emoldurada. A família Smith está alugando-a agora, graças ao amigo Quaker. Eles a alugam novamente e ela entra em uma casa adorável, um pouco menor que sua casa anterior, mas com mobília muito diferente, o que teria sido como posso dizer, uma transição. Lemuel Durfee é o proprietário da casa agora. Sua filha, Mary Durfee Nichols, e seu marido, Roswell, vão se mudar para lá em alguns anos. E assim, os Smiths não podem se dar ao luxo de investir muito mais na casa. Na época, ela estava inacabada. Mas Lucy diz que quando Joseph desce para buscar Emma, ela gastava seu tempo preparando a casa. Era costume na época que um jovem tivesse uma casa esperando por sua noiva quando se casassem. Mas nem todos os rapazes conseguiam fazer isso. Por isso, eles recebiam uma parte da casa de seus pais como seu espaço. E observando atentamente a casa de Manchester que sobreviveu, podemos realmente ver onde eles prepararam um lugar para Joseph e Emma ficarem. Uau! Eles pintaram as paredes de branco. E você pode olhar para a imagem que está na tela. Se você olhar para aquele grande baú no canto, sabemos que havia um baú grande ali, porque a cal contorna um espaço vazio. Eles não moveram os móveis para caiá-los. E eles moveram uma porta em um dos outros cômodos. Podemos ver como eles moveram as tábuas para que ficassem de cabeça para baixo, de modo a criar espaço. Havia uma pequena área, um pequeno cômodo que eles acrescentaram Eles à não tinham papel cozinha. de parede nas paredes? Havia jornal em uma das paredes que eles colocaram para dar um pouco mais de privacidade, pois ainda era possível ver entre as tábuas de ripas porque eles não tinham o ripado e o gesso. Mary Roswell Nichols, quando eles se mudam para a casa, a primeira coisa que fazem é cobrir tudo isso com ripas e gesso e preservá-la exatamente como a família Smith a tinha quando deixou a casa. Eles só não haviam terminado a casa porque haviam perdido. Eles não tinham, sim, não a tinham terminado. E assim, sabemos que como os jornais que eles recortaram e colocaram na parede, pudemos datar os anúncios ali por causa da ordem em que estavam. Brilhante, Mark. Sabíamos exatamente quando isso ocorreu. E Don Landers fez todo esse trabalho e conseguiu datar isso.
Que grande evidência arqueológica aqui. Então foi apenas cerca de 8 meses após o casamento que Emma se juntou a Joseph no dia 21 de setembro, pouco depois da meia-noite, para percorrer os cerca de 5 quilômetros de sua casa para buscar as placas. Sim, ele foi instruído a levar a pessoa certa. Essa pessoa certa acabou sendo Emma. Há dois relatos diferentes. Um sugere que ela espera no pé da colina. Joseph e o outro sugere que ela subiu até o topo e deu as costas e ela estava orando quando isso aconteceu. Portanto, não sabemos exatamente como foi esse detalhe. Bem, de quem são os relatos? Lucy e... Um foi de Martin Harris e o outro foi de um vizinho, Willard Chase, Oh, interessante. Qual é a história de Willard Chase? que eles esperaram na base da colina. Oh, então Martin disse que ela subiu. Interessante. Bem, Lucy registrou que viu Emma colocando as luvas e o casaco de montaria. E estamos no outono. Vai fazer frio durante a noite, mas Lucy não consegue dormir depois que elas saem e começa a orar o resto da noite, todo mundo sabendo exatamente. Embora a maioria das pessoas achasse que seria no dia seguinte quando Joseph teria partido. É claro que isso foi feito para evitar o Sr. Chase e as pessoas que estavam tentando interromper o trabalho. Acho que esse é um exemplo de como Emma se torna uma testemunha. Ela é a primeira pessoa a saber que Joseph realmente recebeu as placas. Todos esperam por elas todos os anos, quando ele volta para casa no dia 22 de setembro. Lembre-se de que esses dias também eram sagrados no calendário judaico. O tempo de Deus sempre faz parte do milagre. Mas Lucy e Emma e outras mulheres também foram capazes de levantar e sentir e... Sinto que mulheres não tinham permissão para ser uma entidade legal pública naquela época. Mas agora elas são. Portanto, quero incluí-la como uma das testemunhas dessa grande e maravilhosa obra que foi o surgimento do livro de Mórmon. Ela foi uma testemunha, provavelmente. Mais do que algumas das outras mulheres que estavam envolvidas, porque, quando eles voltaram da colina, Joseph estava nas rédeas conduzindo o cavalo. Eles não colocariam o peitoral e as pedras na parte de trás da carroça para que ficassem balançando. Ela os teria segurado em seu colo. E, um pouco mais tarde, ao iniciarem o processo de tradução no início do livro, eles têm os intérpretes nefitas. Emma está intimamente envolvida nesse processo, e é ela quem mais tarde faz a bolsa para a pedra dividente de Joseph. Portanto, ela está muito envolvida na parte de tradução desse processo e nos artefatos associados a ele. Ela foi testemunha disso. E até mesmo foi escriba. E o mais surpreendente para mim é que isso aconteceu um ano depois, mais ou menos. Mas seu irmão era escriba. Temos um registro da ajuda de Reuben Hale. Sim, ela diz que Reuben, e ela não tem certeza se Alva ajuda no processo ou não, mas ela sabe que ambos os irmãos estavam muito envolvidos na proteção da placa. E a tradução, e assim. E ela desempenha um papel importante, mas alguns dos membros de sua família também o fazem nesse período inicial. Dia após dia, hora após hora, ela é a escrevente de Na Joseph. verdade, tenho um de seus depoimentos que infelizmente foi dado mais tarde em sua vida, mas eu realmente o aprecio. Uma vez senti as placas. Quando elas estavam sobre a mesa, traçando o contorno e a forma. Elas pareciam ser maleáveis como papel grosso e se debatiam com um som metálico quando as bordas eram movidas pelo polegar, como às vezes se faz com o polegar nas bordas dos livros. Imagino que ela seja uma leiteira, que esteja na cozinha e que Joseph esteja na cozinha traduzindo, e que ela tenha de afastar as placas para fazer seu trabalho. E para mim, é incrível o fato de ela estar ali, e isso fala muito bem dela. Ela continua: Estou convencida de que nenhum homem poderia ter ditado os escritos do manuscrito a menos que estivesse inspirado. Pois quando atuava como seu escriba, seu pai ditava para mim hora após hora, exatamente como a senhora acabou de dizer, retornando após as refeições ou após interrupções. Ele começava imediatamente de onde havia parado, sem ver o manuscrito ou ter qualquer parte dele lida para ele. Não havia atrasos em relação a passagens obscuras ou dificuldades na escolha das palavras. Não se perdia tempo em investigações de argumentos. Sobre o valor, a intenção ou o significado de certos caracteres e por que não havia referências a autoridades.
Tudo foi tão simples como quando um funcionário escreve a partir de um ditado. A tradução dos caracteres aparecia no Urim e Tumim, frase por frase, e assim que uma era transcrita corretamente, a próxima aparecia. Então, creio que isso é o mais próximo que temos de uma testemunha dos escritos de Oliver. Ela era uma escriba. Ela registrou o que ouviu e viu. Adoro o testemunho de Emma. E foi escrito no final de sua vida para seu filho, mas ela concluiu nesse registro. E embora eu tenha participado ativamente dessas coisas que aconteceram e estivesse presente durante a tradução das placas, e estivesse ciente das coisas à medida que aconteciam, isso é maravilhoso para mim, uma maravilha e um assombro tanto quanto para qualquer outra pessoa. Agora, você acha que ela chegou a falar com os filhos sobre isso antes? Ou essas são apenas declarações do final de sua vida? O que Acho que você ela acha, Mark? contou algumas coisas aos filhos antes. Então, quando o filho mais velho a entrevista pouco antes de ela morrer, pouco tempo mesmo antes, ele já tinha ouvido algumas dessas histórias, mas ele pede que ela as repita para registro. Que bom para ele, que bom para ele. Também temos o registro da mãe de Joseph, que eu realmente aprecio, o registro de Lucy, que ela escreveu logo após a morte de Joseph. E ela descreve Emma como uma sogra muito próxima a ela. Tudo o que suas mãos encontravam para fazer, ela o fazia com sua força. Até que foi tão além de suas forças que trouxe sobre si uma forte doença, que durou semanas e, embora suas forças ainda estivessem esgotadas, seu ânimo era o mesmo. O que de fato sempre acontecia com ela nas circunstâncias mais difíceis, e eu nunca vi uma mulher em minha vida que suportasse todo tipo de fadiga e dificuldade mês a mês e ano após ano, com a coragem, o zelo e a paciência inabaláveis que ela sempre teve, pois eu sei o que ela teve de suportar. E acho que é especialmente importante para mim que ela esteja registrando isso logo após a morte. Após a morte de Joseph, portanto, ela também está se referindo ao fato de Emma ter suportado seu último trimestre de gravidez na época do martírio de seu marido. Mais tarde, Joseph registrou: com que indescritível deleite e com que alegria me encheu o peito quando, naquela noite, tomei pela mão minha amada Emma. Ela que era minha esposa, sim, a esposa de minha juventude e a escolhida de meu coração. E as fadigas, os trabalhos, as tristezas e os sofrimentos, as alegrias e as consolações. Emma destemida, firme e inabalável, imutável. Ele simplesmente a adorava. E ela também. Ela também escrevia cartas sobre ele, o que lhe permitia saber que ela também o amava. Talvez você se surpreenda com minha escrita ruim e meu jeito incoerente, mas perdoará tudo quando refletir sobre como seria difícil para você escrever, quando suas mãos estivessem enrijecidas, com o trabalho árduo, e seu coração convulsionado por intensa ansiedade. Mas espero que dias melhores ainda virão para nós. Sou sua para sempre, com carinho, Emma Smith. E temos cerca de, não sei, quantas cartas temos para lá e para cá, Mark? Temos muitas. São muitas. E segurando isso na mão, tenho só 9, mas o projeto Joseph Smith Papers nos abriu outras. E uma vez Joseph está escrevendo para Emma no ano de sua morte. Se você quer saber o quanto eu quero ver você, examine seus sentimentos, o quanto você quer me ver, e julgue por si mesmo. Eu andaria com prazer daqui até você, descalço, com a cabeça descoberta, seminu para vê-la, e consideraria isso um grande prazer, e nunca consideraria isso um trabalho árduo. Os sacrifícios que fizeram foram grandiosos. Mas Joseph e Emma, depois de se casarem, depois de receberem as placas, eles partiram e foram para Harmony para viver com a família de Emma. E acho que Joseph tinha até escrito para a família. Antes de receberem as placas, perguntou se Alva podia trazer uma carroça para ajudar. Bem, não sabemos o conteúdo da carta, mas Joseph pediu à família que se mudasse para morar com eles. Um vizinho dele se lembra mais tarde de que Emma ia até lá e dizia: estou passando por um problema complicado. Quando ela for para Palmyra? Sim, ela está na área de Manchester, morando com a família.
de modo que há provavelmente um pouco de saudade de casa, mas as coisas podem não ser tão difíceis lá porque sua família tem muitos recursos com os quais pode ajudar. Havia além da perseguição a Joseph, o ato de esconder as placas e o que havia nelas. E há uma preocupação com a perseguição que está começando a aumentar na tentativa de encontrar as placas. E há também o fato de Emma estar esperando. E você pode imaginar o desejo de estar com sua mãe, é claro, para essa criança. Então, todas essas coisas desempenham um papel nisso. Mas o que predomina é a proteção das placas, porque isso é tentar tirar essas placas e colocá-las de volta no chão. Mas todas essas outras coisas também desempenham um papel. E quando eles chegam, ainda estão na casa dos pais de Emma. Por alguns meses, 2 meses e meio, eles ficam lá com os Sim, pais 2 dela. meses e meio. Dezembro, janeiro, fevereiro. E então, no início de fevereiro, eles se mudam para fora. E então Joseph deixa seu sogro carregar os pratos. Ele os enche. Ele as guarda em uma caixa de vidro. A família Smith, quando construiu sua casa de estrutura, recebeu 3 caixas de vidro da Geneva Glass Works Company. E eles usam essas caixas para as placas, exatamente. Então, quando você diz uma caixa de vidro, não quer dizer que ela era transparente, mas sim que era forte o suficiente para transportar vidro. Exatamente. E uma dessas caixas sobreviveu da empresa para que pudéssemos saber suas dimensões exatas. E se você fizer uma réplica das placas e colocá-las lá dentro, sobra meio centímetro. Portanto, é exatamente o tamanho de uma caixa que eles precisariam. Isaac Hale, então, levanta isso. Ele levanta a caixa. Ele faz isso. Assim, ele pode enchê-las, sabendo que as placas estão ali. Mas ele quer vê-las, e Joseph diz que não pode. Então, ele insiste em levar as placas para fora da casa. Então, Joseph as esconde na encosta da colina. Assim, mesmo no meio do inverno, ele sobe. No meio do caminho, sim. Eles chegaram no início de dezembro. Então, ele tem de cavar um buraco na neve e fazer um local na encosta da montanha para esconder as placas. Então, como você o encontra novamente? Ele sim está bem. Ele sabe como fazer isso. E ele mantém o Urim e o Tumim consigo. Ele mesmo, para que também possa Assim, ver ele dessa pode ver se forma. eles estão seguros. Quantos dos 8 irmãos de Emma estavam lá quando ela e Joseph voltaram no ano de qualquer uma dessas coisas? Bem, todos eles estavam morando na região. É Elizabeth, seu esposo. Benjamin Watson, eles se mudaram para Colesville e é por isso que Joseph foi para lá. Joseph foi para lá por um tempo. Mas a irmã dela, Trial, e o marido de Trial, Michael, estão morando em parte da propriedade dos Hale na floresta. E os outros estão ao redor deles em outras propriedades. Alguns deles compraram terras, mas a maioria não comprou. Ótimo, Estão todos apenas eles são alugando. casados? Quase todos, sim. O Reuben ainda não é casado. Está bem. Certo, seu irmão mais novo. E David não é casado. Estou fascinada se você quiser dar uma olhada na árvore genealógica que tenho em minha apostila ou em nossos slides aqui. A família de Emma estava envolvida nesse trabalho de escriba ou o ajudava um pouco. Não só Alva trazia a carroça e ajudava a família a transportar o barril de feijão e ficava na carroça durante a noite, mas Reuben é um dos escreventes. E sabemos alguma coisa sobre os outros membros de sua família? Bem, sabemos que o marido de sua irmã Trial, Benjamin, faz uma caixa vermelha de Marrocos. Marrocos é o couro vermelho que envolve uma caixa elegante na qual eles guardam o registro. E o registro pode ser tanto o manuscrito ou a placa. Portanto, ele também contribuiu dessa forma. E que papel Alva desempenhava na comunidade? Você não me disse que ele era... Ele era um policial na época em que Joseph e Emma chegaram. Ah, então eles estão protegendo e mantendo as coisas seguras, e Isaac Hale está inicialmente dando as boas-vindas a eles. Em dezembro, eles chegam e em fevereiro estão traduzindo. Então, Martin Harris chega em abril, eles perdem o manuscrito, ou ele perde o manuscrito, e eles não têm o privilégio de traduzir novamente até o outono. Drew, é claro, a perda da criança de Emma é uma parte enorme de tudo isso. Aqui estamos contando com muitas informações sobre a história da família de Emma.
E por que nem todos os membros de sua família acreditavam ou que nível de crença eles tinham? Mas, ao concluirmos essa parte sobre Emma, gostaria apenas de testemunhar que todos nós podemos erguer a voz e testemunhar como Emma fez. Sobre a veracidade das placas do livro de Mórmon por meio do testemunho do Espírito. E eu sou uma dos que exerceram minha fé, leram e estudaram. E sou muito grata pela restauração do Evangelho de Jesus Cristo e pelo papel que não só Joseph desempenhou, mas também Emma como serva de Deus. E deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.